Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Estou E para seguindo. Jesus, aquela linda salva de palmas. Tudo bem, irmãos? Olha, Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio. A cada dia a palavra está se revelando. Nós estamos entendendo que não é nenhum preceito religioso, nenhuma doutrina do homem, mas aquilo que a gente sente quando presta atenção na palavra de Deus. E isso tem crescido muito e tem nos ajudado. E hoje, sem dúvida, o Senhor vai abençoar também. Quem não sabe por que esse moço fica aqui só tirando um retrato meu? Ele está transmitido pelo Periscope e é uma nova mídia social que nós temos falado aí, que já está sendo bastante aceita. Hoje eu já falei várias vezes fora do culto para o povo do Brasil aí, falei duas vezes, e esse é o segundo culto, já 4 vezes, ainda vou falar mais. Ontem eu vinha para cá, falei até do aeroporto. Segunda-feira eu já estou lá em Portugal, vou mostrar Portugal para vocês, o que Deus vai fazer lá, e é de graça, ninguém paga nada, nem para transmitir. Olha que bênção tremenda aí. Então, mas tem que ter iPhone ou Android, modelos recentes. Aí você abaixa, o endereço meu é R.R. Soares, _ e muita gente que tem já o serviço está pegando assim, está assistindo e está agradecendo. Agora mesmo eu estava transmitindo assim: Deus, obrigado por esse tal de Periscope, está me abençoando muito. Você vê que coisa bonita. E Gabriel, de vez em quando você pode ficar de frente também. Eu sou um pessoal só pega esse lado, que pensa que esse lado aqui, eu sou igual a lua, ninguém sabe o outro lado da lua, né, pessoal? O outro lado deve ter um buraco, tem buraco nenhum não, é igualzinho. Você fica livre e passeia, não tem problema nenhum, em nome de Jesus. Mas por falar em passear, vamos dar um passeio agora na Bíblia, lá em Salmo 89, versículo 7, que eu falei agora no Periscope. Mas meu irmão, é cada palavra bonita e às vezes a pessoa perde. Daqui um dia eu acho que eu vou ter que pregar umas 3 horas direto aqui. O Etan disse o seguinte: Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos. O que ele estaria a dizer aqui? Agora aqui é uma Assembleia dos santificados, daqueles que creem em Jesus. Deus está dizendo que Ele não gosta de fazer pouca coisa não, Ele quer fazer muita coisa, Ele quer operar. Então nós temos que começar a consagrar a Deus, nós os pastores, vocês que são os membros, para que Deus se mostre aqui poderoso, em extremo tremendo. Quer dizer, Ele tem que ser poderosíssimo em nosso meio. Nada nesse negócio que Deus fez uma bençãozinha, que o culto foi mais ou menos, mas valeu a pena. Não, tem que valer a pena sempre. Ele tem que ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e, preste atenção agora, grandemente reverenciado por todos que o cercam. Você que quer Deus, vive perto de Deus, você já o reverenciou grandemente? Missionário, que eu posso? Não, tem que fazer. Deus, eu preciso dessa capacidade de reverenciar o Senhor grandemente, de fazer o seu conhecido, louvar a Deus. É como eu digo aqui no Periscope, é fácil, né? Você gostou, tem um coraçãozinho lá, você vai e bate ali, e cada vez que você bate é uma palma que você está dando, quer dizer, aleluia, 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 aleluia. Deus tem que ser grandemente reverenciado. Você vai falar com alguém, fala do amor de Deus, mas de uma maneira não mentirosa, daquilo que você sabe. Eu sei pouco, então peça a Deus: Deus, eu não posso mentir, mas eu quero falar do Senhor de uma maneira muito grande. O Senhor me dá experiência contigo, me revela, me dá poder, que eu quero fazer a tua vontade em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos ver uma maravilha que Deus fez? Aí depois você vai ver como Deus pode abençoar. Roda para mim, por favor. Dona Otília, o que você não fazia com essas mãos? Olha, eu tive um derrame, fiquei toda aleijada. Eu estava toda torta, não falava nada. Quanto tempo tem isso? Faz 5 anos.
5 anos. Aí o pastor foi na sua casa? Aí ele foi, orou por mim, ele e a esposa dele, eu fiquei, daí eu voltei ao normal, caminhei, falei, mas só fiquei com problema na perna e nos braços. E nas mãos? Mãos. E o que só tinha nas mãos? Eu não conseguia pegar nada, assim, eu pegava, está sempre amortecida a mão. Aí caía as coisas? Caía as coisas. E a senhora veio com esse problema aqui hoje? E vim. Então, agora abre e fecha aí. Meu sapato tornou a sair do pé. Pega ele lá, esse sapato está grande, ele sai do pé toda hora. Levanta ele. E agora? Agora eu levantei. Meu irmão, mas isso é o mínimo que ele quer fazer. A Bíblia diz que nós temos que crescer tanto na presença de Deus, que aí chega o incrédulo, aquele coitado que não teve a revelação de Deus. Nós não podemos condenar uma pessoa e dizer assim, eu não creio em Deus. Talvez ele não creia porque nós não estamos deixando Deus se manifestar através da gente. Não estamos fazendo com que ele tenha motivo para crer. Nós não podemos condená-lo. Mas se nós estivermos tão cheios de poder, o apóstolo Paulo falou, que o maior perdido vai bater de cara aqui no chão, mas vai cair de cara no chão confessando que Deus está no nosso meio. A gente tem que fazer isso. Os nossos familiares têm que ver isso. Mas às vezes eles ouvem histórias que não servem. E aí diz, mas é assim que segue a Jesus? É assim que é ser cristão? Ou é servo de Deus? Então temos que mudar completamente. Se mudarmos, Deus vai mostrar que Ele é poderoso. Meus amigos, no capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos, nós temos aqui o Filipe em Samaria. E temos uma revelação muito grande que eu quero estudar com você, que vai nos ajudar. Diz o seguinte, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. O Filipe era um evangelista, não era um apóstolo, ele desceu até Samaria, e ali ele pregava Cristo para aquelas pessoas. Não estava pregando revolta religiosa, não estava condenando quem quer que seja. A gente tem que respeitar as diferenças. Se a pessoa não crê como nós cremos, talvez o erro esteja em nós. Então nós temos que fazer por onde ela vai ver que realmente servir a Deus é melhor. Mas sim achincalhar com a pessoa, sem machucar a pessoa, sem fazer nada com ela, nem espalhar má fama. Ao contrário, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Ele então desceu a Samaria e lhes pregava a Cristo. O resultado é que os espíritos imundos, e tem muito espírito imundo por aí, saíam de muitos que os tinham. Às vezes a pessoa está com a gente há muito tempo e nós ainda não levamos a ela esse poder de libertação, que começa por ouvir a palavra, que vem a fé, e depois então não oramos como deveríamos orar. Aí a pessoa não é abençoada, mas se nós tivermos esse cuidado, estivermos fazendo Deus em extremo tremendo em nosso meio, pode escrever na Assembleia dos Santos que Ele vai operar poderosamente. Hoje é um dia que o Senhor Deus quer operar na sua vida. Você que está em casa, precisando de uma ajuda, precisando de socorro, missionário, eu preciso de alguém que ora por mim. Nós somos essa pessoa e nós estamos aí do seu lado agora para orar, ministrar a bênção em nome do Senhor Jesus. Vamos agora orar para a glória do Senhor. Curve a cabeça e feche os olhos. Pai, nós entramos agora em oração em favor daqueles que estão com problemas em suas vidas, problemas de saúde, na parte financeira, sentimental, matrimonial, problemas no trabalho, problemas com elas mesmas, essas pessoas. Porque Deus, há uma operação maligna aí, mas assim como Filipe ao ministrar em Samaria, os espíritos imundos saíram de muitos que os tinham, vai sair também agora, e como ministro da tua palavra, eu paraliso toda a obra do diabo nessa vida e digo a você, demônio, ouça-me, em o nome do Senhor Jesus eu estou lhe ordenando, saia dessa pessoa agora, pega tudo que é seu, bata em retirada, eu quebro o seu poder sobre essa vida e digo, sai em nome de Jesus, e você diz amém. Vamos ver mais uma bênção que aconteceu numa das minhas reuniões. Roda, por favor. Você está emocionada? Estou. Jesus curou você? Jesus me curou mesmo. O que você estava sofrendo, Ana? Eu sofria muita dor nessa mão aqui, ó. Só nessa? Só nessa. A
Quanto tempo? Uns 7 anos. Uns 7 anos. E não sarava nunca? Não. Saiu agora? Saiu. O que você não fazia, Ana? Ficava só assim, ó. Só assim, ó. Você não conseguia ela fechá-la bem? Não. Agora, ó. Fecha. Ó. Que bonito, pessoal. Palmas para Jesus. Oh, glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Oh, meu irmão, você imagina bem que alegria essa pessoa que não para essa pessoa que não conseguia fechar a mão. E talvez você não consiga. A minha não fecha. Irmão, aquela mão que segura a bênção de Deus. Ela bate, escapole. Missionário, é exatamente o que acontece comigo. Eu vou à igreja e o senhor prega, o pastor já me prega, outro pastor prega, eu fico feliz, mas depois eu não seguro. Quando eu vejo, eu estou com a cara fechada de tristeza. Ninguém anda com a cara fechada por acaso, porque tem uma operação no coração dessa pessoa, uma operação maligna. O Filipe entendia isso, Jesus entendia. No culto anterior eu falei lá de Lucas capítulo 4, versículo 41, em que Jesus, ao ministrar, os demônios se manifestavam. Jesus estava iniciando, deixa eu pegar esse versículo aqui para dar para você. Jesus estava iniciando o ministério dele e como se ele dissesse, olha, quando vocês fizerem a obra como eu estou fazendo, isso aqui vai acontecer no trabalho de vocês. E não é claro que não é agradável uma pessoa manifestada com espírito maligno, mas o mais desagradável é você ver uma pessoa dominada pelo espírito maligno e essa pessoa não consegue se levantar na vida, dominada, arrasada, tem tudo para ser feliz, é um peso para o marido, é um peso para a mulher, ele para a mulher, ela para ele, é um peso para a família. Olha, os pais ficam tristes, mas o que está acontecendo com meu filho, com a minha filha? Está fechado, só vive dentro do quarto agora, ele entrou num mundo particular, um mundo de sofrimento, e como é que eu vou fazer isso? Está faltando poder. Aqui em Lucas 4, 41 diz, e também de muitos saíam demônios clamando e dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Meu irmão, esses demônios que usavam as pessoas naquela época, são os mesmos que usam hoje. Você viu lá nos Estados Unidos esses dias, o cidadão entrou numa igreja e matou 7 pessoas. O que a pessoa estava fazendo ali? Estava buscando a Deus. O demônio estava tão nele que ele achou por bem que destruir a vida das pessoas. Como é que alguém pode destruir a vida do outro? E outros que agridem porque a pessoa não é da mesma fé, está tudo errado isso. Se eu sou de Deus, eu tenho que dar a palavra de uma maneira tão linda, tão suave, que as pessoas vão ver, é isso que eu quero. Respeitar as diferenças. Mas o que fazia lá e faz em toda parte? São os demônios. Mas de muitos saíam demônios, clamando e dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando esse Cristo, o Filho de Deus vivo, está sendo pregado, as pessoas estão aprendendo dele, pode escrever que os espíritos imundos vão sair. E aí nós vamos libertar pessoas que seriam um perigo para a sociedade, pessoas que são um perigo para elas mesmas, porque pode se jogar de um prédio, se jogar na frente de um carro, acabar com a vida, e quantos têm feito isso e precisam ser libertos? Nós não podemos brincar com a vida dos outros, nós que somos salvos, nós entendemos o mundo espiritual. Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não precisamos levantar a bandeira aí, abaixo isso não. Nós vamos pôr o bicho no lugar dele e essas coisas vão acabar. Então a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas ela é contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas desse século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Na hora que nós tivermos com poder, e eu espero que hoje você não saia daqui mais com aquele mal que o ataca, que ninguém sabe, mas você sabe que é um mal que faz você sofrer, que você saia liberto em o nome do Senhor Jesus. Ele ensinou, então de muitos saíam demônios, confessando, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eles iam embora, as pessoas eram libertas. O nosso amigo aqui, Filipe, que desceu a Samaria,
está aqui no capítulo 8 de Atos, começa no versículo 5, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Lá os demônios confessavam que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa mensagem é que Filipe pregava. Ora, se eu prego essa mensagem, os demônios vão ter que sair, as doenças vão ter que ir embora, o povo vai mudar de vida. Se eu prego outra mensagem, nada vai acontecer, porque não tem outro que possa libertar, não tem outra bênção, outra saída da crise, a não ser pela palavra do Criador, e a palavra do Criador se chama Jesus, que se encarnou. Ele era o verbo de Deus que se encarnou, que fez todas as coisas e que já providenciou o meio de nós sermos libertos. Então o Filipe aqui desceu a Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. E preste atenção agora, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Se nós temos sinais, se você tem algo a mostrar para a sua família, mana, e aquele seu problema no seu ovário? Você está lembrado do problema? Estou. Pois é, eu já tive 2 filhos, mas como é que aconteceu? Porque Jesus me curou. O doutor disse que não tinha jeito. Pois é, mas Jesus interveio e fez a obra. Irmão, como é que está aquele seu problema, que você vivia só pegando dinheiro emprestado? Rapaz, depois que eu conheci Jesus, eu estou prosperando, não tem como. Dá para você emprestar, mas com prazer. Você precisa de quanto? Está aqui. Deus vai me dar mais. E você está diferente hoje, mas Jesus me supera, me faz superar qualquer expectativa. Então nós temos que olhar para a palavra do Senhor Deus. Ele pregava a Cristo e as multidões, de maneira unânime, prestavam atenção ao que Filipe dizia. Rapaz, tem que prestar atenção. Ele ia pregar, ninguém estava conversando, ninguém estava no ombro do marido assim, ou do namorado assim. Não, está todo mundo assim, prestando atenção. Um dia eu estava pregando na Índia, eu falei, puxa vida, eu queria esse auditório em tudo quanto é lugar. Eu tinha ali umas 14 mil pessoas numa praça, todo mundo sentado no chão, e já levam toalhas de casa, lençóis, põe a família toda. Até os meninos tinham um correndo, todo mundo assim, Foi Jesus, que coisa boa, olha que responsabilidade que eu tenho de ensinar a palavra do Senhor Deus. E glória a Deus que Deus me usou lá e tem usado. Então nós temos que fazer isso para as pessoas verem por que eles prestavam atenção, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Aí que vem o versículo que eu disse a você. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos. Hoje eles estão se escondendo. Às vezes a pessoa vem na reunião, vê uma moça bonita, olha, e já é casado, ou tem até idade, não respeita, ou ela vem, vê um também que é casado, e já tem idade, e não respeita. Aqui que vamos fazer? Não, nós só nos fazemos com Jesus, nós só nos fazemos na palavra de Deus. Então, de muitos saíam, esse espírito imundo que os tinham, clamando em alta voz, não estava aguentando. Meu irmão, nós não temos que fazer acordo com espírito algum. Tem lugar de feitiçaria que a pessoa dá presente. E o bicho manifesta ela todo diferente lá, falando grosso, não sei lá mais o que, ameaçando. Aí dá lá uma garrafa, dá lá uma comida e pedindo a ele misericórdia. Aqui não, é o contrário. Na igreja onde Jesus está operando, o demônio fica desesperado e ele foge, clamando em grande voz. Não tem jeito, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Quanto mais nós tivermos Deus, mais fogo nós estamos passando. Fogo que não queima a sarça, fogo que não machuca, que é de Deus, mas queima o poder do mal, faz o demônio se enlouquecer, não aguentar, desesperadamente, e ele então tem que sair, e sai, porque o nome de Jesus prevalece. Eles então ficaram maravilhados, porque viam e ouviam sinais, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Aquele lugar que era discriminado pelos judeus, que era um lugar assim de pessoas que não eram aceitas, mudou completamente. Pessoas viviam tristes, mas espera aí, a gente quer servir a Deus, estamos aqui, não podemos servir. O que aconteceu com a reunião de Filipe lá? E havia grande alegria naquela cidade. Na sua casa tem que haver grande alegria. Tem que haver a unção do Espírito Santo. Você tem que ser uma pessoa não forçada. Aquela pessoa que você olha assim, mas por que essa pessoa está forçando tanto ser simpática, ser alegre? Automaticamente
A pessoa observa os seus momentos mais de descontração e vê, ela é diferente, ela tem algo que eu preciso. E você vai ser isso quando? Quando Deus operar na sua vida. Quando o Espírito de Deus puder entrar e remover o que não presta. O bicho clamando, sai, sai, gritando, e o poder de Deus curando e libertando. Deus tem que ser, deve ser e tem que ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos. Na vida dos santos também. Não tem esse negócio, você pode estar longe da igreja, ninguém está por perto, vem a maior oportunidade para errar, para se locupletar, enfiando no bolso, ou para fazer uma coisa errada. Não, eu sou do outro time, eu não sou desse time não, muito obrigado, eu não quero isso não, obrigado. Não, mas vamos fazer uma divisão aqui, não, faz a divisão, se quiserem, eu aconselho até vocês não fazerem, mas não me incluam nessa não, porque eu sou abençoado. Lembra quando Abraão venceu com 318 servos, aqueles 4 reis que tomaram o rei de Sodoma, Gomorra, Adilá, aquela cidade circunvizinha, e ele vinha trazendo a multidão, com despojo, era muita coisa. O rei de Sodoma disse, Abraão, eu só quero as almas, a riqueza toda sua. Abraão disse, nada disso. Eu fiz um voto ao Deus Altíssimo, que desde uma correia de sapato até um fio de ouro, nada eu vou receber de você, para que você não venha dizer, eu enriqueci Abraão. O rei, ele vai me enriquecer, não você. Eu não preciso da sua riqueza. E Abraão cresceu extremamente rico. Mas tem gente hoje que por um prato de comida, um trocadozinho, se deixa usar. Misericórdia de Deus. Isso está completamente errado. São esses espíritos que fazem a pessoa se depreciar, que precisam ser expulsos. E Deus vai fazer a obra. Vamos orar agora. Pai, nós oramos de todo o nosso coração. Nós clamamos aos céus agora, e nós pedimos, ó Deus, venha abençoar o teu povo, a tua igreja, aqueles que te servem, aqueles que estão chegando agora, aquele que está pedindo a misericórdia, está lá no leito de hospital, Pai. A família pôs um televisor lá e o doutor não está vendo solução, mas Deus, agora tu és a solução. E eu digo que tu és porque Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. É de ti que essa pessoa precisa, ó Senhor da ressurreição, Senhor da vida, e ela está clamando agora, Senhor da alegria, Senhor da solução, e nós estamos pedindo, entre em batalha agora, pessoalmente, para libertar essa vida. E eu amarro toda a ação do diabo nessa pessoa, e eu ordeno agora, saia, vá embora, não fique mais, está proibido todo mal, em nome de Jesus. E você diz, obrigado, Senhor, e amém. Eu queria orar para as pessoas que têm assim um problema nos braços e nas pernas. Na semana passada eu orei aqui pelas mãos, incluindo o braço, hoje eu vou incluir as pernas também. Quem tem problema nas mãos, braço e perna, fica de pé que eu vou orar com você agora. E quem tem problema respiratório também, senti no coração agora e quero orar, missionário, eu estou com um grave problema respiratório. Pode ser uma intolerância alimentar, uma alergia, pode ser uma mutação de uma doença aí, mas o meu Deus, Ele cura. Qual seja o seu problema agora? Agora olha para mim, não faça a mesma oração que você fez sempre em qualquer lugar, ou até aqui. Se não funcionou antes, não vai funcionar agora. Então vamos fazer a oração da fé agora, e vamos crer. E creu, dá o testemunho, curva a cabeça e fecha os olhos. Pai, eu volto à tua presença agora como ministro do Novo Testamento, e eu peço, venha com o teu poder para curar, libertar, operar maravilhas, para tirar essa pessoa do sofrimento agora. Seja, ó Deus, o que for que está provocando esse mal, uma obstrução para a circulação do sangue, oh meu Deus, seja o mal que tiver agora, essa tal da trombose que essa pessoa teve, o câncer, ó Deus, o mal na mão, nos dedos, no punho, na sola do pé, na perna, no braço, oh meu Pai, ou na coluna, que diz que é dali que se originam as coisas. Pois, Pai, agora eu amarro todo esse mal, eu acorrento agora e pessoalmente Deus entra em ação para operar aqui onde as pessoas estão me assistindo, pela RIT em qualquer lugar, pela Band, pela Rede TV, por outro canal de televisão e também, ó Deus, pelo Periscope. Eu estou agora proibindo esse mal de continuar e eu digo agora, mal, você vai sair agora, hein? Você vai bater em retirada, solta essa pessoa, vai embora.
em nome de Jesus. E você diz: obrigado, Jesus. Muito obrigado. Olha para mim aqui agora. Você que não podia levantar os braços, levante ambos agora, sem medo, isso mesmo, sem medo. Você não podia levantar a perna, missionário, doía muito. Pois levanta agora em nome do Senhor Jesus. Não podia dobrar, você não podia abrir e fechar a mão, abre e fecha agora em nome do Senhor. Não podia torcer a coluna, jogar para trás, para frente. Missionário, Jesus passou aqui agora e me curou, mas está passando, está curando ainda. Você foi o que, amigo? A paz, pastor. Eu estava com dor no joelho, na perna, na mão, passou, graças a Deus. Passou agora. E o bicho está saindo, já saiu de muito já. Quem mais saiu mal aqui agora? Levanta a mão e conta para ele não voltar, que ele volta com 7 pior. Não, aqui não vai voltar não. Está amarrado em nome de Jesus. Isso. Cadê? O senhor foi o que, amigo? Nas pernas. Saiu agora? Saiu. Glória a Deus. Bandeira vermelha. Estava com dor na canela. Saiu agora? Passou. Oh, glória a Deus. E você, amigo? O que foi? 6 meses com a dor no joelho, agora fiquei bom. Ficou bom agora, 6 meses, glória a Deus. Você, minha irmã? É que eu trabalho e eu saio de manhã cedo e ultimamente eu ando com uma dor aqui assim, que à noite, para poder dormir, eu preciso passar um álcool temperado que eu tenho em casa com uma porção de coisa e dói muito. E eu cheguei com essa dor e ela sumiu em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode aposentar o álcool lá em nome do Senhor. Esse Deus, não fica com vergonha não. Conta o que aconteceu aí. O que aconteceu, irmã? Estou com dor nesse ombro aqui já tem tempo de carregar a bolsa pesada. Agora deu uma ferroada e amém. Passou. Missionário não estava podendo respirar bem. Abriu agora, missionário. Voltou a respiração normal. Levanta a sua mão e conta. Você foi o que, irmã? Dor no joelho e na perna. Estava há quanto tempo? Desde janeiro. Foi embora agora? Joelho. Foi embora. Glória a Deus. E você, amiga? Era dor no ombro esquerdo, passou. Amém, glória a Deus. E você, amigo, aqui na frente? Missionário, domingo passado, a reunião passada de domingo, eu vim aqui na frente, aquela hora que o pessoal vem. Eu fiz sua ressonância magnética, já deixei. Há 7 a 8 anos. Eu tenho noite que eu não conseguia encostar. Só de não deitar da cama, você faz isso. Aquela dor queimava, igual fogo. Domingo, não posso mentir para Jesus e para Deus e para o servo dele. Domingo eu comecei a ganhar a benção. Estava doendo aqui atrás. O nervo não estava bom para dobrar. Estava doendo. E agora? Está perigoso esse aqui doer e esse aqui não vai doer mais, em nome de Jesus. Amém. E graças à sua oração. Glória a Deus. Você do periscópio que pode aplaudir mais, né, pessoal? Vai fundo aí. Oh, glória a Deus. Amém. Obrigado, Jesus. O senhor é lindo. Você, irmãzinha? É dor na perna, que deu derrame. 2 derrames cerebral. E o que aconteceu depois do derrame? Eu fiquei sem falar, dando comida na minha boca, eu não andava, fiquei cadeira de roda. Mas hoje aqui, você estava só com dor? Dor na perna. E saiu a dor? Saiu. Glória a Deus, que bom. Você foi o que, amigo? Dor na mão, saiu. Foi embora? Foi embora. E você, irmã? A respiração. Eu estava falando, mas não tem ninguém da respiração. Deus tocou à toa no meu coração. Estava o nariz sempre entupido, né? Agora... Está livre. Obrigado, Jesus. E essa irmã aqui? A minha neta está há 3 meses com problema de respiração. Nós estamos sofrendo muito lá em casa. Eu espero que ela já esteja cuidada. Não, crê por ela e vamos fazer tudo. Qual a idade dela? 11 meses. 11 meses. Nenenzinha ainda, Jesus, está abençoado. Ela já faz assim, ó, 1 aninho. Uma gracinha. Mas Deus está fazendo a obra e vamos crer que Ele fez lá. E se não completou, vamos continuar crendo que Ele tem que ser extremo tremendo na Assembleia dos Santos. Olha, quem foi abençoado agora, levanta a mão assim para o céu e diga: Jesus, muito obrigado. Vamos aplaudir o Senhor? Senta um pouquinho, irmãos. Deixa eu dar um recado para o pessoal de várias cidades, porque em julho agora, no dia 30 de junho, a minha consagração. Eu já saio da consagração indo para Curitiba. Vou ter 2 reuniões em Curitiba, às 14, reunião dos milagres.
para encher a igreja de pessoas necessitadas e ver Deus operar. E 7h a reunião da prosperidade. No dia 2 eu vou estar no Rio de Janeiro, na Taquara, de Estrada dos Bandeirantes, 7h, 19h. No dia 3, 7h, no Meier, vai ser uma sexta-feira, às 19h, na Silva Rabelo, número 20. Aí eu venho para São Paulo, porque no sábado, dia 4, 9, 14 e 18. Domingo, dia 5, 7, 9, 11, 14, 16, 30, 19 horas, eu prometi fazer os 6 cultos, eu quero ver Deus operar aqui poderosamente. Na segunda-feira eu já vou para Belo Horizonte, vai ser a Maratona Mineira. Mineiros, preparem-se. Segunda, 7h, a noite da prosperidade completa, nas Avenidas Andradas, 1005, aí, que é a Avenida do Contorno, em frente ao Parque Municipal. Mas na terça-feira eu vou estar com vocês no mesmo local. Segunda 7h, na terça 9, 14 e 7h. Aí eu vou para Brasília, e na quarta-feira já vou estar em Brasília, 9, 14 e 19 horas. 3 reuniões poderosas. Brasília ao lado do Conjunto Nacional, na Igreja Internacional da Graça de Deus. Vamos agora à novela da vida real, por favor. Eu já tinha mais de 60 anos, né? E eu já tinha mais de 25 anos de contribuição, mas não conseguia aposentar. Aí eu levei para um advogado, ele falou assim que eu tinha que pagar mais 2 anos. Eu digo, não vou pagar mais 2 anos, porque já venceu meu prazo, né? Eu disse para Deus, se é meu direito, vai sair. Eu disse assim, o primeiro pagamento que eu pegar, eu vou... não é meu, é da igreja, de Jesus. 15 dias foi resolvido. Daí eles mandaram uma carta para mim, sabe? Que eu já estava aposentada. Pegou o fundo de garantia que eu tinha, eu não tinha nem recebido umas férias que eu tinha no serviço, ainda estava lá, recebi tudo isso aí. Maria cumpre o voto feito a Deus. Em seguida, o Senhor a chama para ser patrocinadora do Show da Fé. A minha ex-nora falava assim, a senhora está doida, dá dízimo, dá oferta, e daqui a ser patrocinadora? Digo, não, Deus tem me honrado tanto, já me honrou no minha aposentadoria, né? Agora ele vai me honrar mais ainda na minha saúde, né? Peguei e fiz. Ela tava primeiro andando manca, né? As pernas inchadas. Depois ela começou a piorar e começou a andar de bengala. Isso não passava. Eu tinha artrite, artrose e inchava minha perna. Sofri 20 anos com problema nas pernas. Olha, foi uma benção. Eu sarei de tanta coisa. No dia 7 de março de 2012, o missionário R.R. Soares desembarca em Curitiba para levar a boa palavra aos irmãos paranaenses. A data fica marcada para sempre na vida dessa serva do Senhor. Daí ele disse para mim assim, levante. Eu levantei e disse assim, eu andei com o pé bem firme no chão, sabe? Ali meu missionário fazendo oração. Daí ele disse assim, agora pega a bengala e vai lá na fila. Qual o seu nome? Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, você está com essa bengala aqui, tomou de uma pessoa que estava precisando aí? Pois é, de mesmo. Não, você tomou ela de alguém que necessitava? Era sua? É. Aí você tinha que andar com ela? É, porque daí os tendões e a artrose, o joelho não podia andar. Sem ela não estava andando? Não. E como é que você dava com ela? Mostra para mim aqui. Tinha que filmar. Desse jeito? Desse jeito. Chegou assim aqui? Cheguei, inchava as pernas, agora... Agora, acabou o trabalho lá na rota. Né? Graças a Deus. Graças. Então vai agora em nome de Jesus. Foi um milagre que as pernas delas, como do nada, começou a desinchar, ela começou a andar bem, andando normal. Não precisa de ajuda, não precisa... Ela faz as coisas sozinha, ela se vira sozinha, ela vai de ônibus, não precisa da ajuda de ninguém, é independente, tá curada. Eu continuo patrocinando, Deus tem me abençoado bastante, não tem faltado nada para mim, meu joelho está ótimo, estou curada, não faz mais estrala como estralava minhas pernas, que parecia que estavam quebrando o osso, não tem mais nada disso, estou boa. Deus restaurou minhas pernas, não tenho mais dor, meu osso não está mais gasto. Graças a Deus. Bengala foi pro Beleléu. Foi pro Beleléu. O inimigo da igreja foi pro Beleléu. Foi pro Beleléu. E do juiz eterno ele sempre será réu. Só temos que aplaudir, né, pessoal?
Oh, meu irmão, olha, se a imprensa do nosso país quisesse fazer um bem para a humanidade, todo dia eu tinha um milagre para eles poderem investigar. Só pedir a gente, nós damos um endereço, eles vão lá, conversa com a vizinhança, vai no médico e coloque lá. Pode fazer uma página, eles vão vender muito jornal, a televisão vai ter muito mais telespectadores, dizendo assim, isso aconteceu pela mão de Deus. Todo dia a gente pode fazer essa página lá. Vão ter muito material, mas se acontecesse o contrário, que acontecesse uma coisa na igreja, eles falariam o mês todo. Parece que só querem falar do que não presta. Quer dizer, ao contrário, aqui não acontece nada ruim, aqui só acontece coisa boa e Deus é poderoso para isso. É muito lindo, por isso que a gente vive sempre alegre, aplaudindo o Senhor, louvando a Deus, porque o nosso Deus não tem comparação, Ele é poderoso em todos os sentidos. E você que está ainda resultando, olha, eu senti a chamada de Deus, mas eu não tenho coragem para ser patrocinador. Então não seja, você está perdendo a bênção. Se creres, verás a glória de Deus. Se não crer, vai continuar no seu sofrimento. Eu não quero ninguém patrocinador que Deus não tenha chamado. Mas se Deus tem tocado no seu coração, missionário, tocou. Eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que falar a verdade. Eu estou me enganando, que Deus me chamou, me disse até a quantia, e já pôs essa semente na sua mão. Hoje eu quero que você pegue, preencha, destaque e entregue para o obreiro, porque eu agora no último dia eu vou lhe abençoar. E você que está aqui, vai ao banco depois deposita. Aliás, olha, esses dias agora, está chegando o final do mês, nós vamos ter que pagar os compromissos. Se você não depositou esse mês, não deixa passar, de maneira alguma. Você que tem internet em casa, pode fazer a transferência pela internet, pode também ir nesses caixas 24 horas, fazer o depósito, vai na agência e faz, mas diga a Deus, Deus, eu não vou furar em nome do Senhor Jesus. Como é que eu faço, missionário? Eu que não tenho boleto, não sei a conta, eu vou lhe dar a conta do Bradesco e do banco, ou do Banco do Brasil. No Bradesco, você vai direto ao caixa e diga para o caixa o seguinte, eu quero fazer um depósito para a agência 3378-2. A agência nossa, que temos a conta do Bradesco, é 3378-2. E a nossa conta é 29.315-meia dúzia. 29.315-meia dúzia. Já no Banco do Brasil, a agência é 0101-5, 0101-5 e a conta 62.120-X, 62.120-X. Você que não escreveu ainda como patrocinador, de qualquer lugar, telefone ou para o Rio ou São Paulo. No Rio, o telefone é 2141-3510, 2141-3510. 0 prestadora 21. São Paulo é 3352 5870, 0 prestadora 11 33 52 5870. Também se inscreve no site ongrace.com ou no Facebook Missionário Soares. Só isso aí é o bastante e vamos agora à primeira pergunta, por favor. Missionário, como o cristão pode deixar de ser inseguro? Confiando em Deus. A insegurança é a falta de fé em Deus, é a prova que você não confia no Senhor. Na hora que você resolver, não, se Deus falou, está falado, acabou. Você trabalha para mim e eu tenho que mandar você ir do outro lado. Na minha empresa tem um córregozinho que passa ali, tem uma pontezinha, você chega e se essa ponte cair? Eu não vou passar, você está inseguro. Mas se eu sou o dono da empresa, coloquei e disse você, e você crê, você vai lá e passa pela ponte tantas vezes for possível. Você é louco? Não, eu sei que o seu Soares aqui é um bom empregador e não ia fazer maldade com a gente, não é? Então você vai. E Deus vai fazer maldade? Ô meu irmãozinho, se tem alguém que você nunca podia deixar de descrer, ficar inseguro quanto às ordens dele, é o Senhor Deus. Fica firme. Segunda pergunta. Missionário, uma pessoa que não acredita no Espírito Santo pode ter a salvação? Às vezes a pessoa parece que é meio bobinha e diz que não acredita. Mas se não acreditar, claro que não vai ter. Que como é que você vai crer em Deus, vai para a casa de Deus, se você não crê no Santo Espírito que Jesus disse que existe, que é uma pessoa e que a Bíblia Sagrada fala. Essa pessoa precisa de
intercessão e também, quando puder, de umas palavrinhas bonitas para ela se despertar. Por falar em despertar, vamos falar agora com a Dona Eliana. Dona Eliana. Tudo bem, missionário? Do lado de cá está esse livro das mulheres, Dona Eliana. Missionário, esse livro tem muitas palavras bonitas que vão dar um ânimo para as mulheres e são palavras de acordo com os versículos bíblicos, uma bênção. O título é Mulheres Extraordinárias. Aqui diz, descobrindo o sonho de Deus para a sua vida. Muito bom, missionário. E o CD, representando tantos outros que tem aqui no Shopping do Povo, é o do Ronaldo André, Instrumento Teu, com 13 canções, também maravilhoso. E que está uma verdadeira bênção aí. Então, atendo o meu povo aqui, as pessoas que estão aqui, é aqui do lado da igreja, depois do culto vão ali, e no Rio, do lado da igreja do Tem Tudo em Madureira, em Campos do Goytacazes, na entrada da igreja. De qualquer lugar você acessa o Shopping do Povo pelo telefone 0 prestadora 21, a central fica no Rio. O telefone é 2141 5100, 2141 5100, ou no site spovo.com.br. E vamos agora abrir o coração, por favor. Missionário, preciso muito de oração, pois sou dependente químico e por mais que eu me esforce e deseje sair disso de todo o meu coração, não encontro forças. Minha mãe é uma serva de Deus que ora muito por mim, me dá muitos conselhos, mas eu não consigo ouvi-la. Ela me convida para irmos à igreja, mas não tenho ânimo. Reconheço que preciso de Deus, pois longe da presença dele só tenho tido perdas, inclusive o meu emprego. Missionário, desejo tanto ser como minha mãe quer. O que eu faço? Olha, você tem que vir à igreja. Jesus diz, vinde a mim. Fica longe de Jesus, não tem jeito. E eu vos aliviarei. Aí é a promessa dele. Se você for a ele, de coração, pedir essa libertação do vício, ele não lhe aliviar, ele vai ter problema, porque ele prometeu. Agora, vá à igreja, pergunte, pastor, como é que eu vou a Jesus? Eu preciso ter um encontro com Jesus. Assim como você, quando está precisando da droga, fica desesperado, eu quero, pede a Deus para colocar esse eu quero por Jesus. Eu quero encontrar Jesus, eu vou encontrar Jesus, eu vou ser uma bênção. E dê o primeiro passo. A Bíblia diz assim, chegai-vos a Deus e Deus chegará a vós outros. Você pode estar muito longe, mas quando você dá um passo em direção a Deus, Deus dá várias suas direções. Mas está precisando de você tomar uma decisão. Agora você tem coragem de ir para a boca do fumo para comprar o tóxico, para usar, para fazer coisas erradas, mas não tem coragem de buscar Deus? Muda essa cabecinha sua aí. Aí você vai ver que o Senhor Deus vai ser tremendo na sua vida. Ao invés de você ficar cheio de falsa alegria, você vai ter a verdadeira alegria, e falsa alegria e muita tristeza também, porque o inimigo só dá tristeza, ele dá falsa alegria e dá muita tristeza. Essas pessoas que vivem em drogas, eu vejo às vezes na televisão, nesses noticiários policiais, quando eles estouram um lugar que vende droga, é um lugar miserável. Aquelas panelas sujas, caídas, aqueles colchões que já deveriam ter sido jogados no lixo há muito tempo. Uma miséria tremenda, a pessoa gastando dinheiro com aquilo ali. Ô meu irmãozinho, nem que seja do preciso dormir em cima de jornal, comer só feijão com farinha. Durante um tempo, assim, eu vou ser de Deus e vou sair dessa. Daqui um pouquinho Deus abre a porta, você vai ser uma bênção. Você vai desfrutar de tanta coisa boa que você está excluído e preso nessa... Pessoa que está na violência pode morrer a qualquer hora, trocando tiro com um bandido ou com a polícia, e fica ali fazendo aquilo. Você tem coragem, larga as armas, vem para Jesus e Ele vai lhe preparar. Amanhã você está fazendo uma coisa bonita, você pode ser um líder político, você pode ser um líder empresarial, você pode ser um líder da casa de Deus. Onde Deus lhe quiser, você vai ser uma bênção. Você é igual a qualquer outra pessoa, só está no lugar errado e Deus vai lhe dar a vitória. Vamos agora ao Momento Nossa TV, por favor. Já faz uns 4 anos e nessa época eu ainda não era convertido. Minha mãe que ia sempre para a igreja, daí ela ia me incentivando, né? E às vezes eu passava, por um canal evangélico. Daí eu lembro também quando eu tinha medo, de ficar em casa sozinho, eu colocava num show da fé, no programa Jovem, daí eu ficava ali assistindo. Sempre eu acordo de manhã para ir para a escola, daí eu já coloco lá no programa, já começo a ouvir a palavra do missionário, às vezes do pastor Jaime, dos pastores que vão. Por um problema do banco, a gente ficou sem a nossa TV. Minha família toda ficou
muito alvoroçada, né? Mas depois com a nossa TV a gente foi começando a ter mais juízo. Daí com o tempo, hoje, graças a Deus, eu tô aí convertido. Que coisa bonita, né, pessoal? Isso alegra, porque nós estamos lutando contra poderosos grupos para ter uma televisão independente, onde o pecado não entra, onde as coisas ruins não entram, e é difícil, às vezes, manter, você não sabe a luta que é. Quando puder, ora pela nossa TV, que a coisa é séria. E tem gente que não põe, aí o filho está na perdição, entra nas drogas, pastor, pelo amor de Deus, ora. Mas por que, se você sentiu no coração, não colocou? Ou vai para o mau caminho? Esse não, já acorde de manhã, antes de ir para a escola, já assiste um programa, já vai ali abençoado, está servindo a Deus, aceitou Jesus. Ô meu irmãozinho, vamos ser de Jesus completamente. Deus tem que ser extremo, tremendo na sua casa. Ainda estamos no pacote antigo, vai mudar por esses dias, nós vamos fazer uma mudança, claro que entrou agora, vai ter um prazo que vai ser a mesma coisa, porque essa alta do dólar quebrou quase todo mundo, e nós estamos apertadíssimos, ainda vamos fazer uma divisão agora, aí depois só vai ser daquele jeito, mas para quem é agora, vai ter o prazo da lei, nós vamos respeitar, então aproveita agora, em nome de Jesus, pega hoje, preenche os seus dados aqui, destaca essa parte, já vou levar, vão ligar para você, amanhã, depois da manhã, depois da manhã, sei lá, já vou marcar o dia da instalação, vai ser só vitória, 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 para sempre vitória, em nome do Senhor Jesus. E ligue para nós agora para se inscrever, você que está em casa. Para se inscrever, liga para o Rio ou para São Paulo, qualquer um dos dois serve. No Rio o telefone é 3265-5000, 3265-5000, prestadora 21. E em São Paulo o telefone é facílimo, 2126-5888, 0 prestadora 11, 2126-5888, e o site é nossatv.tv.br, não é .com não, nossatv.tv.br. Vamos agora fazer oração, queria todo mundo de pé. Ô meu irmão, olha, nessa oração agora é que Deus vai fazer maravilha. Você está com a coluna meio travada. Missionário, o senhor está acertando? Mas é para liberar a sua coluna agora. Qualquer problema, curve a cabeça e feche os olhos. Pai, nós entramos em nome de Jesus mais uma vez, diante daquele que deve ser extremo, tremendo em nosso meio, na Assembleia dos Santos. E nós queremos aqui operando, curando, libertando, transformando, fazendo uma obra completa. E Deus, nós vamos usar o teu poder agora. Eu peço por quem está em casa, e eu vou abençoar esse povo que está precisando de uma cura lá em casa, no hospital onde estiver agora, dizendo o seguinte: mal, ouça a minha voz e solte essa vida e não volte mais. Você está proibido, saia em nome de Jesus Cristo. Com o aplicativo Periscope, você acompanha ao vivo as mensagens e pregações do missionário R.R. Soares. Aí eu bato ali no seu telefone, faz pip, pip, você olha, e missionário está entrando no ar. Você bateu, eu falo com você e falo com milhares de pessoas. Baixe agora mesmo o Periscope no seu celular. Siga o missionário R.R. Soares _, é o mesmo do Twitter. E tenha todas essas bênçãos em suas mãos.